que estava morto volta à vida. Graça e paz, queridos e queridas. Que bom estarmos juntos em mais esse tempo de celebração, esse tempo de vida. E eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, as Escrituras. Falar com vocês um pouco do que Deus compartilhou ao meu coração. Então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 27. Abra a sua Bíblia ou o seu celular, ou o seu tablet. Capítulo de número 27. Nós leremos os versículos de número 45 até o de número 46. Mateus 27, 45, 46. Dizem assim as Escrituras: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Queridas e queridos, qualquer ser humano constata que a vida humana é cheia de imprevistos. Na minha e na sua vida acontecem fracassos, perda de emprego, perda de amizades, doenças, mortes e das mais variadas formas. Quem algum dia suspeitou que em pleno século XXI, com todos os recursos da ciência, a humanidade seria ameaçada por uma pandemia como esta, e que ainda não contemplou o seu final? E antes e depois dela? Tantas outras tragédias tiraram o nosso chão, colocaram o nosso fôlego em suspensão diante dos noticiários. Incêndios, rompimentos de barreiras, Brumadinho, Mariana, linchamento no último dia 24 de janeiro do jovem congolês de família legalmente refugiada no Brasil. Enchentes, deslizamentos de lama, como o ocorrido nesta semana na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, gerando cenas tão doídas que fizeram acelerar os batimentos cardíacos de nossos corações. Quanta dor! E quando a dor nos atinge tão duramente, surgem reflexões sobre o problema do mal, o sentido da vida, a realidade da morte com a qual nós não sabemos lidar, e tentativas infrutíferas, na maioria das vezes, de explicarmos a questão do sofrimento no mundo. Por que Deus? Por que Deus? É a pergunta que não se cala em tempos de muita dor. Eu confesso para vocês que eu desejei estar aqui hoje falando sobre algum tema que alegrasse nossos corações e que fizesse com que saíssemos desse ambiente cheios e cheias de júbilo. Porém, desde que recebi o convite para compartilhar as Escrituras com você hoje, eu não consegui pensar em outra coisa, a não ser no fato de que, como pastora, e até mesmo em meio a meus relacionamentos pessoais, eu nunca ouvi tanto essa pergunta: por que Deus? Como nessa semana.
as pessoas se mostram realmente cansadas, debilitadas, meio que atônitas, por causa de tanto sofrimento nesses últimos anos. E olha, o meu coração ficou pequenino, de tão apertado, quando alguém me procurou aos prantos para dizer que estava com medo, com pavor, ao perceber que a sua fé no amor e no cuidado de Deus estava arrefecendo. Uma dor que a pessoa demonstrava, que fez com que eu chorasse junto. Porque ela dizia que não conseguia mais afirmar esse amor de Deus com veemência e a alegria de sempre. Não sabia mais o que dizer, por exemplo, a uma mãe sobrevivente dessa tragédia em Petrópolis, com o corpo da filha nos braços envolto em lama, vítima de escombros que caíram sobre ela. O que dizer para as pessoas num momento assim? E para completar, em nossa reunião do PG, pequenos grupos, que acontece toda quarta-feira, às 20 horas, eu fui direcionada para um tempo de Deus conduzido pelo querido Anderson Veloso. E qual foi o tema da conversa? Exatamente, o que dizer. Como explicar Deus no meio de tanta dor. Não tive saída. Então eu convidei o teólogo e escritor Andrés Torres Queiruga, cuja leitura, aliás, nossa Bethesda indica a todos e todas. Eu o convidei para nos ajudar nessa conversa. Porque o meu desejo, compartilhando com vocês hoje, é que nossos corações e mentes fortaleçam mais e mais a nossa confiança na presença e cuidado do Deus de Jesus, que não sabe, não quer e não tem interesse em fazer outra coisa que não seja amar e desejar o bem-estar de seus filhos e da criação inteira. O meu desejo é que do seu jeitinho, simples, a sua maneira, você consiga encontrar dentro de você essa confiança e consiga formular a sua resposta para animar, para fortalecer, para ser parceiro e parceira de Deus nessa missão que nós temos de amparar o outro. O nosso púlpito prega essa verdade continuamente, através de cada pastor que aqui vem falar. Mas eu julgo ser importantíssimo revisitarmos o tema, porque enquanto permanecer o preconceito de que Deus poderia, se quisesse, acabar com todo o mal do mundo, ninguém pode acreditar em sua bondade sem ser obrigado a negar o seu poder. Porque ou Deus quer e não faz porque não pode. Essa dúvida não pode permanecer, esse dilema não pode permanecer em nós. A base da nossa fé, o sentido da nossa esperança está na morte e ressurreição de Jesus. Mas antes desse dado fundamental da fé, é importante salientar o que levou Jesus para a cruz. Jesus foi alguém que viveu sua vida para amar e amou os seus até o fim, até ser pendurado num pedaço de madeira. E todos nós sabemos que ele não queria estar ali. Ele tentou evitar, mas não teve jeito. Lembram-se do pedido dele a Deus? Pai, se for possível, afasta de mim esse cara. Se ele tentou, ele não queria estar ali. Ele não queria passar pela dor. Quem quer? Ele só queria que Deus fosse mais acessível e presente para o seu povo. Que o povo o sentisse mais acessível e mais presente. Porque o povo havia aprendido que Deus estava longe. Que ele era um juiz severo.
E para Jesus, Deus não era um conceito. Sua relação com Deus foi de profundidade. Tanto que Jesus o chamava de Abá, que quer dizer paizinho. Profundidade, intimidade. Ele queria colocar vida. Jesus queria colocar vida naquele sistema religioso que oprimia o pobre e acentuava a condição social daqueles que se entendiam como favorecidos de Deus, principalmente os participantes do próprio poder religioso. Então, em Jesus houve uma nova postura, uma nova maneira de ver e experimentar Deus no cotidiano, no dia a dia. Só que isso levou Jesus para a cruz. A trajetória do Cristo começa quando ele entende o que estaria por vir. Então ele reúne seus amigos e vai para um lugar afastado, para ficar somente ele e Deus. Este lugar, sabemos, chamava-se Getsêmani. A angústia e a dor tomam o coração de Jesus, ali no Getsêmani. E a sua oração é contundente. Nós lemos em Marcos capítulo 14, versículos 35 e 36. Vamos relembrar. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Depois ele complementa: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. E eu e você sabemos que o cálice não passou. Não foi afastado. E Jesus suou sangue. O silêncio de Deus para Jesus foi difícil de suportar. Assim como é para mim e para você. E Jesus passou por isso. Passou por aquele momento em que a gente sente a alma angustiada e parece que Deus está distante. Alguém aqui já sentiu isso? No momento de angústia, de dor, de desespero, de clamar, de buscar e parecer que, uma expressão que costumamos ouvir, que o teto é de chumbo e impede que a nossa voz chegue até o coração de Deus. O sofrimento no Getsêmani foi uma luta de Jesus com a experiência que ele tinha de Deus, até Jesus entender como Deus age na dor. E aí, com Jesus nós aprendemos que o sofrimento não precisa nos afastar de Deus. Ao contrário, percebemos que Deus está perto, sendo cúmplice da nossa dor. Com Jesus aprendemos que Deus, ainda que no silêncio, acompanha a nossa dor. Vejam comigo no texto que lemos, no grito final do Cristo: meu Deus, por que me abandonaste? Como não reconhecer a crise? Há uma crise aqui, a crise de Jesus. E essa crise acontece porque Jesus enfrenta o problema do mal. Diante do sofrimento físico horrível pelo qual passava e presenciando a injustiça humana. Prestem atenção nisso, porque é o cerne da nossa conversa. Jesus enfrentou o problema do mal, porque ele estava em meio a um sofrimento físico horrível e, ao mesmo tempo, contemplava efeitos da injustiça humana. Eis aí, então, o porquê Deus do próprio Cristo. Porque ele se sentiu, sim, abandonado. Aí eu fico imaginando que, se eu e você estivéssemos presentes diante de uma cena tão cruel, também perguntaríamos: por que Deus? Um homem tão bom, que viveu para fazer o bem, curou tantos,
devolveu dignidade a uma prostituta, fez cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, ele fez paralíticos andarem. Coitado, ele não merecia um fim tão horrível. Não é o que dizemos diante de algumas tragédias? Se envolve criança, então o nosso coração se desmancha. Não é assim? Por que, Deus? A criança morreu nessa enchente, inocente a criança, por quê? O pressuposto disso é que adulto pode, né? Ser arrastado e a gente... Mas após o porquê de Jesus, Jesus também perguntou, por que me abandonaste? Mas após o porquê de Jesus, nós percebemos também a superação, na mais sublime expressão de uma oração feita com uma esperança contra a esperança. Lucas 23, 45 e 46, a gente vê registrada essa oração. Diz assim: o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos coloco a minha vida, entrego o meu espírito. Nessa frase final, Jesus desfaz a pergunta anterior, carregada de angústia. Por que me abandonaste? Ele desfaz, porque ele percebe que não existe uma ausência do Pai. Ora, ele não ia entregar o Espírito a quem não estivesse presente. Concordam? Então ele percebeu que não havia uma ausência do Pai. Ele reconhece a presença que o sustenta e ajuda a dar os últimos passos em direção à vitória na cruz do Calvário. E é graças ao fato de que Jesus conseguiu experienciar confiança naquela situação extrema em que tudo parecia falar de abandono por Deus. É graças a isso que eu e você podemos hoje ter certeza de que não há situação humana que possa indicar abandono por Deus. Nunca, nunca. O apóstolo Paulo também conhecia crises e injustiças, chicotadas e perigos de morte. Ele entendeu e expressou em uma das passagens mais profundas de toda a Bíblia, registrada no livro aos Romanos, capítulo 8, 37 e 39. Todos conhecemos. Porque tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura podem nos afastar do amor que Deus tem por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração! Que expressão de confiança e certeza de que não existe ausência de Deus. As nossas dores tocam o coração de Deus. Mas é fato que quando olhamos para a quantidade enorme de brasileiros que perderam suas vidas para a Covid-19, quando olhamos para os inúmeros males que o mundo e o nosso país estão enfrentando, nos perguntamos: Deus, onde estás? Será que está ausente e não enxerga o nosso drama? Será que está indiferente ao nosso sofrimento? E a pergunta soa alto em bom tom: onde está Deus? Onde está Deus? Os que têm olhos para ver, respondem. Deus está nos médicos e agentes sanitaristas que atendem as vítimas nessa pandemia. Está nos cientistas que buscam desenvolver e aprimorar vacinas antivírus. Está em todos os que nesses dias de catástrofes climáticas colaboram e ajudam nas buscas por sobreviventes ou corpos desaparecidos. Deus
Deus está nos que compadecidos oram pelos demais, difundindo esperança. Nós não estamos diante de um enigma, de uma ausência, mas sim diante de um mistério de fé que nos faz acreditar e confiar em um Deus Pai, Mãe, Criador, que não castiga, que é bom e misericordioso o tempo todo, que está sempre conosco, é Emanuel. Nós acreditamos e confiamos em Jesus de Nazaré, que nos dá vida em abundância e deseja que a gente desfrute desse presente. Aleluia! Deus se compadece dos que sofrem. Nós acreditamos e confiamos em um Espírito vivificante, Senhor e doador de vida. E é essa fé que nós chamamos de dom do Espírito do Senhor, que nos chega através do conhecimento crescente a respeito de quem Deus é. Conhecimento crescente. Não pode parar. Eu e você, como discípulos do Cristo, nós não podemos parar na nossa jornada de conhecermos cada vez mais e melhor quem é o Deus a quem nós seguimos. Porque é esse conhecimento que vai limpar o foco do nosso olhar, que vai ajustar as nossas lentes, que vai nos fazer entender quem é Deus, vai afastar as imagens ruins que a gente aprendeu a ter de Deus. É através da leitura das Escrituras, conhecimentos que adquirimos na nossa comunidade de fé, através da leitura de bons livros, a que temos acesso. É esse conhecimento e essa confiança que impedem que a gente coloque Deus na cadeira de um réu em um tribunal e o processe por ver tanto sofrimento e não resolver e nem impedir. É o que fazemos. Esse é o pressuposto da pergunta: por que Deus? É para réus que perguntamos: por que fez isso? Jesus não nos resolve, teoricamente, o problema do mal e do sofrimento, mas com a sua identificação com os pobres e com os que sofrem, ilumina a nossa vida, nos dá força e consolo nos nossos momentos difíceis de sofrimento e nos inspira para agirmos como Ele agiu, para minimizarmos a dor no mundo. Eu e você necessitamos urgentemente atualizar a nossa imagem de Deus. E já faz tempo, porque Jesus encarnou para revelar essa face de Deus. Necessitamos nos desvencilhar daquela velha maneira de ver um Deus rival do ser humano, rápido em julgar, em punir, em promover o caos quando é desobedecido. Nos desvencilharmos dessa imagem de um Deus que um dia pode acordar de mau humor e resolver romper as barragens na região serrana do Rio. Deus não é ausente, portanto, Ele não tem que ser invocado para vir no mundo. Sabe por quê? Porque Ele já está no mundo desde sempre. Desde sempre. Não tem de intervir, porque é sua própria ação que está sustentando tudo. Logo, nós não precisamos pedir a Ele o que Ele sempre fez e faz. Ele não intervém quando emitimos nossas orações fortes de súplica para socorrer os outros, porque é Ele quem, desde sempre, está convocando e solicitando a nossa colaboração. Nós é que temos de atender aos pedidos de Deus. Que tal invertermos? Ao invés de fazermos listas imensas de pedidos a Deus, que tal verificarmos nas Escrituras quais são os pedidos dEle feitos a nós, para que a gente possa atender? E uma coisa eu sei, um dos maiores desejos dEle é ser expressão, através de nós, do seu amor sobre a face da terra. Vale lembrar
que Deus criou o mundo e o entregou a nós, seres humanos, para cuidarmos deste mundo. É uma parceria. E aí a gente pergunta, como a humanidade tem feito isso? Como a humanidade tem cuidado desse mundo? Como a humanidade tem cuidado dos habitantes deste mundo? Da fauna, da flora deste mundo? Como a própria humanidade tem cuidado dos seres humanos a quem Deus ama mais que tudo. É uma parceria. Somos parceiros de Deus na realização da história humana. Parceiros de um Deus que cria por amor e vive dedicado à sua criação. Mas com uma presença que não pode ser evidente, porque Ele funda e promove sem intervir, sem interferir, respeitando a autonomia e liberdade das criaturas. Quando surgir a pergunta por que, Deus lembre-se dessa expressão, livre-arbítrio. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, é esse livre-arbítrio que Ele nos concedeu. Liberdade de fazermos escolhas. Liberdade para agirmos. Somos parceiros dEle na construção do mundo, da vida. E Ele nos concedeu liberdade e autonomia para agirmos. Quando eu e você elaboramos a pergunta, por que Deus? Nós jogamos a origem dos problemas, das dores todas do mundo no colo de Deus. Mas o mal não vem de Deus. O mal tem sua origem na limitação, na finitude do mundo. E finitude implica em imperfeição. O mundo em si é bom, mas como ele não é perfeito, nem acabado, ele é afetado pelo mal. Não há como lutarmos contra isso. É inevitável, é uma realidade inevitável. O mal nos afeta desde o nascimento, como dor física, opressão social, tragédias, guerras, catástrofes, desgraças tantas. Mas prestem atenção em uma coisa. Eu acredito muito quando nós aprendemos que a imagem de Deus transparece nas pessoas e que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Eu acredito muito porque muitos, sem essa consciência, muitos que não se ocupam diretamente das coisas do reino de Jesus, já entenderam bem isso. Já entenderam. E mesmo sem terem consciência divina como eu e você temos, essas pessoas assumem a sua responsabilidade como parceiros de Deus no mundo. É por isso que aqui e acolá a gente vê gente que nós não acreditaríamos que entraria no céu porque não se filiou, né, a uma igreja evangélica ou não fez a oração de entrega ao Senhor e Salvador da sua vida. Nós vemos pessoas assim fazerem coisas inefáveis diante do olhar de Deus. Tanta gente que até tem crente que diz, é tão bom que só faltava ser crente. Nós vemos, tem muita gente praticando o mal, mas nós vemos também pessoas, entidades, ONGs, agindo diretamente. Muitos que não se ocupam diretamente das coisas do reino, sem terem essa consciência como eu e você assumem sua responsabilidade como parceiros de Deus no mundo, trabalhando para fazer do mundo um lugar melhor. Vejam um resumo estatístico postado no último 26 de janeiro, que diz assim: entre o conjunto de calamidades globais, principalmente causadas direta ou indiretamente por seres humanos, a ONU, Organização das Nações Unidas, apontou o que considera ser as 5 maiores emergências mundiais. Olha a preocupação das pessoas. Primeiro, a pandemia da Covid-19. O relator alertou sobre a possibilidade de que a variante do Covírus
do coronavírus, perdoem, que vier depois da Ômicron, possa ser ainda pior. Reiterou a urgência de parar o contágio, sem que isso implique em prejuízo dos direitos humanos, e denunciou a desigualdade no acesso a imunizantes, a imunização, devido ao entesouramento dos países ricos. Quanto mais rico, mais rico. E quanto mais a riqueza se concentra, mais os direitos humanos vão se perdendo. Segundo, o sistema financeiro. Há uma necessidade urgente, diz o relatório, de reformar um sistema financeiro global, moralmente corrupto, que favorece os ricos e pune os pobres. O que desencadeia a inflação, os preços da energia e as taxas de juros. A desigualdade entre países industrializados e países em desenvolvimento é uma receita para a instabilidade, a crise e a migração. Não é desejo de Deus que haja uma melhor distribuição de renda? Está aqui num relatório da ONU. Terceiro, crise climática. Os embates climáticos devastadores que durante o ano de 2020 forçaram 30 milhões de pessoas a fugirem de suas casas. Quantidade equivalente a 3 vezes o número de guerras e violência. E a ascensão do aquecimento global nos obrigam a transformar drasticamente nossa relação destrutiva com o meio ambiente. O meio ambiente não é preocupação de Deus? A glória de Deus é o bem-estar da sua criação inteira. Quarto, espaço cibernético. A tecnologia não deve usar as pessoas, mas vice-versa. As pessoas usam a tecnologia. Existem muitos riscos que as pessoas correm ao acessarem o espaço cibernético, como o uso indevido de dados, informações incorretas, fake news, crimes que se multiplicam rapidamente. Alerta da ONU. Quinto, conflitos violentos. A humanidade vive o maior número de conflitos violentos desde a formação da própria ONU, em 1945. Os direitos humanos e o Estado de Direito estão sob ataque. A supremacia branca e outras formas de racismo e extremismo estão envenenando a coesão social e as instituições em todos os lugares. Vejam, essas constatações, orientações, alertas, não foram emitidas a partir do púlpito de uma igreja protestante. E este resumo não termina perguntando por que Deus. Não termina. A publicação chama à responsabilidade governos, homens e mulheres do mundo todo. Não termina perguntando por que Deus. Porque são pessoas que assumiram a responsabilidade, sabem que tudo que está aí é para ser cuidado por todos que estão aí. A desigualdade mata, contribui para a morte de pelo menos 21.300 pessoas todos os dias. É muito. Em uma estimativa muito conservadora de mortes causadas pela fome, pela falta de acesso à saúde e deterioração do clima que afeta principalmente os países pobres. E nós perguntamos, por que Deus? No ano passado, o número viu um recorde
de 50 bilhões de dólares em danos causados por desastres climáticos extremos, exacerbados pelas mudanças climáticas, levando até 16 milhões de pessoas em 15 países a níveis críticos de fome. E, apesar disso, os governos não se preocuparam e atrasaram as medidas para lidar com a crise climática. A tragédia que deixou mais de 100 pessoas mortas em decorrência do forte temporal em Petrópolis, na região serrana do Rio, não é desdobramento da ausência de Deus. É reflexo da ocupação desordenada na cidade, intensificadas pelas construções irregulares concentradas nos morros em um município montanhoso. Por quê? Porque as montanhas e os morros são mais acessíveis para as populações pobres. Eles não conseguem construir em bairros planos, bonitinhos, sem águas por perto, sem rios por perto. É lá, nas montanhas e nos morros, que essas pessoas se refugiam para terem um teto que os cubra dessas intempéries. São essas pessoas de baixa renda que se amontoam nessas regiões. A tragédia em Petrópolis foi principalmente causada pela falta de políticas habitacionais eficazes para minimizar a presença da população nesses lugares. Pasmem vocês, de doer o coração. Um estudo elaborado em 2017 pela Defesa Civil, 2017, nós estamos em 2022, alertou para a existência de 15 mil imóveis em áreas de risco, de destruição, o equivalente a até 47 mil pessoas, diz o levantamento. O que foi feito em decorrência desse alerta? O que foi feito? Não é a primeira vez que Petrópolis passa por essa calamidade. Vocês sabiam? Não é. Repórteres relataram a morte de uma jovenzita, cuja avó morreu da mesma maneira, em uma enchente anterior, na mesma região, engolida pela lama. O último alerta foi feito em 2017. E nós perguntamos, por que Deus? Durante os últimos 2 anos, muitas pessoas em todo o mundo morreram de coronavírus porque não puderam ser vacinadas a tempo. Mas muitas pessoas também morreram de outras doenças, porque não tinham condições de pagar cuidados médicos privados. Muitas mulheres morreram vítimas de violência de gênero. Muitos morreram de fome, porque não podiam comprar alimento. Ao passo que os mais ricos do mundo continuaram a enriquecer cada vez mais. De acordo com o relato, mais de 80% das vacinas foram para os países do grupo dos 20, o famoso G20, de potências industriais e emergentes, enquanto menos de 1% chegaram aos países de baixa renda, em um verdadeiro apartheid vacinal que está tirando vidas e aumentando as desigualdades em todo o mundo. As desigualdades não são uma questão abstrata e não são promovidas por Deus, elas são devastadoras e têm consequências reais. Elas fizeram a pandemia da Covid-19 durar mais, causar mais danos e ser mais mortal. Foi a desigualdade. As desigualdades estão enraizadas em nossos modelos econômicos e estão devastando nossas sociedades. E a gente pergunta, por que Deus? Eu também acredito que o nosso papel enquanto Igreja de Jesus é nos unirmos aos que igualmente lutam para minimizar a dor no mundo. A Igreja do Cristo
necessita assumir uma postura que venha sempre favorecer a condição humana. Isso será possível com uma maior participação no processo político do país. A igreja é uma fatia da sociedade, nós não estamos isolados, nós não subimos aos céus, nós não estamos em um novo tempo, nova terra, uma nova igreja, nós não estamos lá, nós estamos plantados aqui na terra e nós somos uma fatia da sociedade que está aí. E como tal, devemos nos preocupar com quem elegemos, nós devemos nos preocupar em eleger governantes de forma consciente, transmitindo os fundamentos do reino de Deus. Justiça para todos. Quais fundamentos? São essas, justiça para todos. Amor como base dos relacionamentos. Compaixão com quem sofre para comer do fruto da terra. Uma terra dada por Deus a todos. Quem tornou homens e mulheres latifundiários? Donos de cada pedacinho de terra dada por Deus a seus filhos. A todos. A este povo festeiro, que consegue passar do soluço à gargalhada em minutos, a Igreja da Esperança traz uma mensagem de que um país melhor é possível, onde a violência possa perder seu espaço para a solidariedade, onde a discriminação e o preconceito para com indígenas, para com mulheres, para com negros e negras, para os LGBTQIA+, e qualquer diferente, que a discriminação possa dar lugar ao acolhimento e à igualdade. Nisso reside a atualização do sentido da ressurreição para hoje. O desafio é urgente, e a igreja necessita ter uma consciência ética e responsável pelo seu contexto social, denunciando as injustiças sociais, socorrendo e dando pão celestial e material a quem tem fome, agasalhando quem não tem um teto. Eu louvo a Deus porque nós na Betesda não oramos para Jesus dar uma casa a um desabrigado, nós construímos nós mesmos. Construímos com o envolvimento, com a doação de tantos e tantas. A igreja deve alimentar a fé de um mundo melhor por meio da permuta da esperança. E permutar esperança, como nosso pastor bem diz, quando eu estiver caidinho, você vem e me ajuda, e eu também, quando você estiver caidinho, eu vou te sustentar. Ser uma igreja que consiga fazer uma leitura do seu contexto com o coração aberto. Abrir a mente para novos conceitos, para novas percepções de Deus. Não ficar preso àquilo que a gente aprendeu lá atrás, com medo até de ferir o coração. Mas eu aprendi daquele jeito, será que Deus não vai se magoar se eu agora olhar para... É necessário contextualizar, as coisas mudam, a gente muda e o próprio Deus interage conosco de acordo com a nossa realidade, com o nosso contexto, com o nosso tempo. É dessa maneira que a igreja atualiza a ressurreição de Jesus para esse tempo tão conturbado. Deus está conosco contra o mal. Essa verdade é revelada em Jesus de Nazaré, que passou pelas consequências do mal na cruz. Em Jesus, Deus nos ajuda a suportar e superar o peso inevitável da existência. Em Jesus, Deus está do nosso lado, sofrendo conosco. Por ser amor infinito, Ele se compadece, não abandona, mas coloca-se ao lado do humano, dando esperança e alento em meio à dor. Em Jesus, Deus se coloca ao nosso lado contra o mal, sofre o mal e vence o mal. É certo que essa consciência não impedirá que a gente sofra diante da dor. Nós já fomos também amorosamente alertados sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, tenham coragem.
O mal não terá a última palavra na nossa vida. Tenha um bom ânimo. Se você não encontrar palavras para consolar, como algumas pessoas dizem, eu não sei o que dizer em um momento assim. Se você não encontrar palavras, não duvide da sua fé em Deus e faça como Deus, sofra junto em silêncio. Você não precisa obrigatoriamente ter palavras maravilhosas, contundentes e que vão convencer. Se puder falar, fale. Se não puder, sofra junto. Ame. Quando pudermos nos abraçar livremente, acredite no poder terapêutico do abraço. Não tenho que um abraço não faça de bom na vida da gente. Como é bom ser envolvido e envolver pessoas num abraço gostoso, que parece tocar a alma da gente. E às vezes a gente não ouve voz, mas ouve a voz do coração. Eu estou contigo. Eu não posso tirar você desse seu problema, dessa sua luta, meu amigo, minha amiga, meu irmão e meu irmão. Eu não posso, mas saiba de uma coisa, eu estou contigo. E ter alguém com a gente no meio da dor faz toda a diferença. Não sofrer sozinho faz toda a diferença. E isso é o que Deus faz. Ele não nos deixa passar por nossas lutas sozinhos. Ele passa junto e nos ampara. Confie na presença do Emanuel com você. E siga firme na fé, meu querido e minha querida. Siga firme até que Apocalipse 21:4 se concretize na existência. O que diz? E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Porque todas as coisas da antiga ordem terá passado. Promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e de Deus, o nosso Pai. Eu quero orar nesse momento. Querido Deus, a gente acabou de permitir que nosso coração e mente ouça que todo o teu ser consiste em amar. Não sabe fazer outra coisa. Sabendo, Deus, que tudo que o Senhor faz é para ajudar. Sabendo que a tua glória é o nosso bem, é o bem-estar de todas as criaturas, da criação inteira. E sabendo principalmente que o Senhor não quer, não deseja o sofrimento de ninguém. Sabendo também, Paizinho querido, que os teus favores antecedem nossas petições. As Escrituras dizem que antes que a nossa oração saia dos nossos lábios, chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhecia. Sabendo que os seus favores não exigem condições, porque o Senhor não trabalha conosco na base de trocas. Sabendo de tudo isso, só tem uma coisa que podemos fazer. É nos deixar convencer. Nos quedar. Nos entregar, Senhor. Eu me deixo convencer. Eu me deixo ser amada por Ti. Ser cuidada. E eu entendo, Senhor, que no mundo teríamos aflições, mas que apesar de toda a dor, o Senhor
opera em nosso favor. E nos sentimos tão amados em Cristo Jesus. Obrigado por essa consciência, Senhor. Em nome de Jesus.